Olá, tudo bem, pessoal? Como é que tá, Sandra? Eu tô bem, Isabel. É? Posso falar uma coisa pra você? Fale. Resisti, não comi ovo de Páscoa, não comi chocolate dessa Sério? vez. Você conseguiu? Consegui. Pra não falar que não comi um docinho, eu fui almoçar na casa de uma amiga e comi uma torta de nozes, assim, uma coisa bem... Uma coisa fina, né? Fina, Isabel. Não, mas eu confesso que eu comi um chocolatinho. Comeu chocolate? Não muito, mas comi sim. Nossa. Eu queria falar uma coisa, Sandra. Você sabe que tem um pessoal aí da extrema-direita que espalha que o Brasil está em recessão, que a economia, né, tá difícil aí para os comerciantes, para os empresários. Menina, você sabe que tinha gente nessa Páscoa rodando várias lojas, supermercados, e não conseguia encontrar o ovo de Páscoa para os filhos. Sabe por quê? Porque tinha acabado a mercadoria toda. Ué? E outra coisa, pasmem, Cacau Show, o fundador comemorando com os funcionários o recorde histórico de vendas da Cacau Show. Sabe quanto que eles venderam de chocolate em um único dia? Não faço ideia. 300 milhões de reais. Olha, vê se o Brasil tá em recessão, gente. Estamos em crise. Para com isso, né? Gente, mas não tinha ovo de Páscoa para vender? Tinha, muita gente teve dificuldade para encontrar. Nossa, amiga. Muita gente. Eu nem fiquei sabendo porque, como eu falei que eu não ia comer chocolate esse ano. Agora, você, cá para nós, né? Vender 300 milhões em chocolate um único dia, num país que a extrema-direita diz que está sendo mal conduzido, é isso. Amiga, isso aí é fato. É só procurar. Como diz o outro, é fato acontecido. Fato acontecido, é só pesquisar que tá lá. Tá lá no Google. Tá. Deixa eu te falar. Cara, contra fato não tem argumento, não né? Tem. Aí não tem como, né? Vamos falar o quê? Estamos em crise, mas só temos dinheiro para comprar chocolate? Pois é, né? Mas não temos dinheiro para comprar arroz e feijão? Mas olha, o cara fez uma festa, né? Mas claro, gente, a empresa... Porque a data deles é a Páscoa, né? Para vender chocolate. Exatamente, é isso daí. Bom, é isso, gente. Vamos começar nosso programa. Hoje o tema... Sabe que nós estamos virando um telecurso aqui, né? Você lembra que existia telecurso? Ainda existe telecurso, Isabel? Você sabe que eu não sei? Acho que não. Gente, se vocês não sabem o que é telecurso, procura aí. Mas isso sabe o que é? Denuncia a minha idade. Eu já ouvi falar. O nosso programa de hoje, ele também vai ser um tipo assim, sabe, palestrinha, aulinha. É mais didático, né? É mais didático porque a gente precisa entender um pouco das coisas, né, amiga? Exatamente. Não dá pra ficar falando aí. Não. A gente tem um pouco de responsabilidade com o nosso conteúdo. A gente não é como certas pessoas aí que, né? Bom, mas antes disso, pra mim não esquecer hoje... A vinheta. A vinheta, Júlia. Bom, vamos lá, Isabel. Nosso tema de hoje é a autodeterminação dos povos. Que coisa bonita. Nossa, é bonito, né? De falar também, né? Não é? Autodeterminação dos povos. O que seria isso? Você que é uma estudante quase advogada. Autodeterminação dos povos, inclusive, está dentro da Constituição, você sabia? Isso aí é o que os povos têm, no caso as nações, né? Os países, né? De ter a sua soberania respeitada, né, Sandra? De ter a sua soberania respeitada. Isso aí é soberania frente a outras nações. E também de ter, de ser um país, assim, democrático, onde as pessoas possam participar de forma democrática, assim, acho que a forma mais democrática de participação, pelo menos aqui no nosso país e em muitos outros, é através do voto. A eleição. Né? A eleição, que é uma coisa que é bem democrática, quando as pessoas estão ali realmente escolhendo os seus representantes. Então, é escolher a sua forma de governo. Exatamente. É uma garantia. É controlar seus recursos naturais. Sim, claro. Todas as riquezas que estão dentro do seu território, você tem que administrar e gerir essas administrar riquezas. Em favor da sua nação, do seu país e do seu povo. E do seu povo. E decidir o seu destino político. Exatamente. E decidir. Decidir o seu destino político. Agora, me fala uma coisa, Isabel. Sempre foi assim?
Não, claro que não, né? Não, a gente passou por momentos muito ruins aí na história do Brasil. E na história da humanidade também. E na história da humanidade também. Das colonizações. Das colonizações. No nosso caso da própria monarquia que, né, existe e que é um governo que é bem centralizado. Então, assim... Não se tem essa questão democrática quando as pessoas escolhem, que é o poder vai passando de pai para filho, então você não consegue escolher nada, né? E você tem que seguir o que é dito ali, você não tem direito à voz. Exato, e porque aqui no nosso caso da América Latina, nós tínhamos Portugal que colonizava o Brasil. Exatamente. Né? E a Espanha que colonizava os outros países, como Peru, Bolívia, Chile, Equador. Sim. Né? Argentina, Paraguai, que era tudo colonizado e no caso aqui, no nosso caso, Brasil, quem determinava o que acontecia aqui era o rei de Portugal. Exatamente. Como quem determinava o que acontecia nos outros países era o rei da Espanha. E outras nações que se deram bem, como a Inglaterra, por exemplo, né? Que veio como se estivesse apoiando aí o Portugal e acabou deixando toda a parte de comércio livre para ela, Para ela, Foi o preço que Dom João VI pagou, né? Exatamente. Trouxeram Dom João VI para o Brasil de Portugal em segurança. Com esquadra e tudo, Com esquadra e tudo. E em troca, Dom João VI deixou eles fazerem o comércio, e inclusive o comércio de pessoas escravizadas. É isso Exatamente. mesmo. Então, o que acontece? No final da Primeira Guerra Mundial, ganhou uma força já essa questão da independência e da autodeterminação dos povos, com o fim também das colonizações. E deu como eu vou falar assim, e ficou mais concreto, mais sólido, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Teve a Carta das Nações Unidas de 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Então, teve essa Carta das Nações Unidas que reza, né, que determina o que é a autodeterminação dos povos. Só, amiga, que a gente vem vendo há um bom tempo, né, que não é bem assim, né? Porque... É aquilo que a gente fala, né? As coisas... Parece que chega um momento histórico, mundial, que as coisas começam a retroceder. Não sei se as pessoas vão sentindo falta daquelas coisas, assim, estranhas lá de trás e começam a querer reproduzir aquilo, sabe? Então, ao invés de você ter países soberanos, né? Porque, assim, acredito eu que você comandando um país... Uma nação, acho que é coisa pra caramba, né, Sandra, pra fazer, né? Não, eu quero só te falar uma coisa, Isabel, que eu esqueci de falar. O que é uma nação? O que determina uma nação, né? E o seu povo? É a sua cultura. Sim. Sua língua, seu idioma, tá certo? E o seu território. E o seu território, todos num território. Então, isso é que determina o que é uma nação. Então, o Brasil é uma nação. E uma nação que é soberana. Tem uma música que fala assim, cada um no seu quadrado. É exatamente isso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Você tem esse quadrado que é a tua nação, você tem que governar e tomar conta desse lugar, desse território, desse povo. Exatamente. Certo? Com todas as especificidades que um povo tem. O Brasil, por exemplo, que é um país enorme, né? Dividido lá em 5 regiões. Cada região é de um jeito. Cada região tem a sua cultura, tem o seu modo de viver, não é isso? Exatamente. Então, imagina um governo central, né? Que é a presidência da República, tendo que se preocupar com o país inteiro. É muita coisa para se preocupar. Além dos fatos externos. E a nação é uma soma de todas essas... Exatamente. Além dos compromissos, né, internacionais que o presidente também, enquanto chefe de Estado, tem que dar conta. Então, acho que é bastante coisa para a pessoa se preocupar. Não é isso? É isso. Para administrar. Exatamente, é exatamente isso. Agora, Isabel, eu vou te fazer uma pergunta. Por que... Se a determinação da ONU lá em 1945... Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas, autodeterminação dos povos. Tudo isso. A liberdade de gerir o seu território, que nós já falamos. Eu te pergunto, por que existe um louco chamado Trump e existe um país chamado Estados Unidos que acha que pode dominar o mundo? Nós acabamos de falar que a colonização acabou. Um país não coloniza mais o outro, igual a França fazia, igual Portugal fazia, igual a Espanha fazia, igual a Inglaterra fazia. Agora, acabou. Quer dizer que agora os Estados Unidos
quer dominar o mundo, quer colonizar o mundo inteiro. Por quê? Porque foram lá na Venezuela, sequestraram o presidente Maduro, dizendo que ele era narcotraficante, narcoterrorista. Isso. Há mais de 60 anos, Cuba sofre um embargo econômico, ou seja, os países que... os Estados Unidos proíbem países de comercializar com Cuba. Sim. Agora a gente está vendo Cuba passando por necessidades porque proibiram a Venezuela de vender petróleo para Cuba, porque a Venezuela estava vendendo. As pessoas estão passando fome, né? Sem energia, passando fome, a situação está muito complicada. Desde que os Estados Unidos assumiram essa questão da Venezuela. Não, mas já tinha um embargo econômico de vários itens. Já era complicado. Mas agora, coisa piorou. Eles conseguiram, né, piorar. Invadiram o Irã, de novo dizendo que... tinha arma nuclear, que eles disseram. Problemas democráticos. Tem um cara que fala assim, Isabel, toda vez que os Estados Unidos vai atrás de democracia, o que eles encontram? Petróleo. É verdade, né? Eles só querem saber do petróleo. Tanto é que na Venezuela, o sistema político que tinha continuou o mesmo, só que agora, bom. Mas, enfim, e agora, esse Trump, Venezuela... Cuba, diz que vai entrar também no Equador, agora resolveu encher o nosso saco. O que Trump está fazendo? Quer mexer no nosso Pix. Está com raiva do Pix. Está com raiva do Pix. E outra coisa que ele quer também, sabe o que é? Aquilo que você tinha me falado. Ele também quer enquadrar os traficantes, né? As organizações, né? Criminosas, o crime organizado no Brasil, que é o PCC e o Comando Vermelho, ele quer enquadrar como terroristas. Para ele ter desculpa para vir aqui fazer uma invasão? É engraçado porque os Estados Unidos pensam, né, que eles são uma espécie de regime regulador do mundo, né? Interessante isso. Interessante como um país, ele acha que ele realmente tem essa vocação de entrar para arrumar a casa dos outros. Ele acha que ele pode entrar para arrumar a casa dos outros. É um absurdo isso. Quem que elegeu eles, os arrumadores do planeta? Ninguém. Ninguém. E eu acho super interessante quando a grande mídia dá a notícia. Você já reparou? Eles dão a notícia, essa agora mais recente que é do Irã, com todos esses contra-ataques que estão acontecendo, né? Porque eles atacam de um lado, vem Israel do outro, vem o Irã ataca do outro. Eles colocam, mas como assim o Irã... A Rede Globo foi uma que colocou. Irã não para os ataques. Gente, quem começou essa briga... não é questão de você estar de um lado ou do outro, é questão de você... Quem começou essa briga? Quem começou? Porque o povo estava quieto. E aí vem os Estados Unidos e simplesmente ataca um país. E aí ninguém quer que o país que foi atacado se defenda. Não. Porque o que todo mundo esperava, inclusive o Trump, era que eles realmente tivessem conquistado o Irã com toda a velocidade que eles fizeram com a Venezuela. E não foi isso que aconteceu. Eles, eu acho que não esperavam o poder de fogo que o Irã mostrou. Tem um cara na internet que ele faz um debate, ele é especialista em guerra, ele é muito interessante. Nem me lembro o nome dele agora, mas vou pesquisar aqui. Depois eu falo para vocês. Ele fala o seguinte: China, Rússia, Irã. Sabe quem que é o Irã? O Irã, Isabel, são os persas. Olha onde só, derrubar, hein? China, Rússia e Irã já eram nações solidificadas quando a gente ainda nem existia. Exatamente. Então, são culturas de 3, 4 mil anos. E os persas, assim, enfim, aí esse cara, ele fala assim, bom, vocês querem arranjar guerra, querem arranjar encrenca com a China, com a Rússia e com o Irã? Porra, boa sorte pra vocês, vão lá. Então, e foi exatamente o que aconteceu, né? O Irã está lá resistindo. Está resistindo. E parece que eles usam, sei lá, eu vou falar uns números aqui, mas eu não sei, vocês podem procurar melhor, que eu não sou boa de número. Mas eles usam mísseis de, sei lá, de 50 mil euros, 50 mil dólares para derrubar aviões de 500 mil euros. É dessa forma. É uma desproporção. O que eles gastam com essa parte de armamento é muito inferior
pior que os Estados Unidos. Só que é uma coisa que tem precisão também, né? Não tem precisão e eu estava vendo também que eles têm estratégia. Eles têm estratégia. Não é só sair assim, blá, 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 dando tiro, bombardeando tudo. Não. Eles têm estratégia para isso. E a única coisa ruim, Sandra, no meio de tudo isso, é a população civil que infelizmente fica no meio disso tudo, né? Pessoas inocentes que vão morrendo. Mas você vê que o Trump realmente ele tem um desequilíbrio grande, né? Ele agora chamou os iranianos de animais. Animais? Animais. Então, por serem animais, vale a pena derrubar, né, os prédios estratégicos deles, casas, hospitais. E ele que é um pedófilo, fala pra mim. E ele que é um pedófilo, mas é uma nação que é comandada animal, por um... Ele não nem merece ser chamado de animal. E quando você faz isso, é uma questão... O que você quer... Quando você fala isso de um povo, né? São animais, você está exprimindo o quê, né, nisso? É a desumanização. Claro. Então, se você não é humano, eu posso fazer com você o que eu quiser. Né? Isso aí nos remete à escravização, né, da África e a tantos outros movimentos horrorosos, assim, que provocaram tragédias no mundo inteiro. Claro. Então, é isso que ele está fazendo. Se são animais... Né? Você não deveria fazer isso nem com um animal. Mas se são animais e são desprovidos de humanidade. Então, ele pode entrar e fazer o que ele quiser. Então, assim, é aquele cara que chega com o pé na porta da casa das pessoas e acha que realmente vai fazer o que quiser. Bom, eu queria falar um pouquinho, Isabel, sobre Cuba. Aqui, uma das coisas, então, da declaração... Temos que falar depois do Pix aí, né? Vamos falar do Pix. Mas eu queria falar de Cuba e da Venezuela, duas coisas. A Carta das Nações Unidas, então, diz que você pode... Cada nação pode decidir o seu destino político, controlar seus recursos naturais e escolher sua forma de governo. Beleza. Aí, Cuba, o que aconteceu com Cuba há 60 anos atrás? Foi lá, fez uma revolução socialista, expulsou os americanos de lá, porque você sabe que Cuba era meio que o cassino dos americanos. Sim. A ilha era para atender os americanos. Os luxos deles, deles. Aí, e o povo morrendo de fome. Bom, mas se a autodeterminação diz que eu posso escolher meu regime político, eles foram lá e escolheram o regime político deles. E os Estados Unidos emplacou um boicote econômico à ilha há 60 anos. E Cuba continua sobrevivendo. E continua exportando médicos para o mundo inteiro. Exatamente. E papapá. Só que Cuba não tem uma matriz energética como nós temos, que é d'água, rios volumosos, etc, etc, etc. Cuba é do tamanho de São Paulo. E quem vendia petróleo para Cuba, justamente para fazer esse abastecimento. Para fazer o abastecimento de energia, quem era? Era a Venezuela. Proibiu de vender petróleo. A Venezuela proibiu, os Estados Unidos proibiu a Venezuela de vender petróleo para Cuba. Aí Cuba tem uma crise energética. Tá vendo? Não funciona nada lá. Todo mundo lá é pobre, ninguém lá tem luz. Meu Deus do céu. E a imprensa brasileira faz isso, você sabe? Toda vez que a imprensa brasileira fala mal de Cuba, ela nunca fala sobre o boicote econômico a Cuba. É como se, né, passaram o pano nisso aí, esqueceram dessa parte, né? Eles esquecem do boicote de fazer econômico, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí você fica vendo que é uma situação... um verdadeiro, Sandra, é um verdadeiro atentado à dignidade da pessoa humana, né? Porque, por exemplo, que agora, se já era ruim, e o que os Estados Unidos estão fazendo agora, que é proibir a Venezuela de fazer esse comércio com Cuba, porque a Venezuela está sendo governada, né? A gente pode falar dessa forma, pelos Estados Unidos. Isso aí é o quê? Isso é para matar as pessoas. Então, é atentado à dignidade humana das pessoas. Então, na minha opinião, Isabel, a Venezuela está sob invasão dos Estados Unidos. Porque se é os Estados Unidos que determinam o que a Venezuela vai fazer ou não, é porque ela está sob invasão. Exatamente. E aí, a gente fica muito chateado quando a gente escuta gente da extrema-direita e gente que acompanha, que segue esses caras, falando que o Trump tem que invadir o Brasil. Aí a gente realmente não consegue entender como que um cara que agora diz que é candidato a presidente da República, que é o Flávio Bolsonaro, não vamos desgrudar esse nome dele, né? Flávio Bolsonaro. Mais conhecido como Flávio ou Flávio B. Flávio Bolsonaro.
que é um cara que vai participar de uma convenção, de um evento nos Estados Unidos e simplesmente fala que ele, se for eleito, ele vai entregar as nossas riquezas para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos não tenham que depender da China. A minha vontade agora é xingar um palavrão. Sabe? Mas, Isabel... Então, assim, é muito difícil. E aí você assistir a uma parte da população aplaudir isso, né? Eu acho, Isabel, eu vou falar para você... Que é assim, gente, é muita alienação das pessoas, né? Eu vou falar para você, existe muita gente burra nesse nosso país, porque apoiar a família Bolsonaro, para mim, é uma coisa, assim, fora do meu raciocínio lógico. Agora, eu duvido muito que alguém vá votar no Flávio Bolsonaro sabendo que ele quer entregar o Brasil para os americanos. E entregar o Brasil, nós falamos até no programa passado, é o nosso subsolo, a nossa riqueza, nossas terras raras, nosso ouro, nosso minério, nosso petróleo. Mas a questão da alienação, Sandra, faz com que parte da população, mesmo com esse discurso desse cara, acredite nele. Porque, assim, o pai, quando foi eleito, falava todas aquelas atrocidades. E as pessoas falavam assim, não. Ele fala assim, não, ele não fala. Ele é assim. Ele é dessa forma. Assim, ele não vai ter coragem. Ele não vai ter coragem, não. Tanto é que ele teve coragem, como ele despertou outros a terem coragem de agirem da mesma forma preconceituosa, homofóbica e tudo mais que a gente pode falar. Misógina, né? Exatamente. Exatamente. Agora o cara vem o filho, com uma roupagem nova, dizendo que ele é moderado. Ele não é moderado. Eu acredito que o povo brasileiro não queira mais voltar à época da colônia, né? E que o povo brasileiro não queira entregar todas as suas riquezas a um outro país. Foi na semana passada que a gente mostrou no Para Não Esquecer um vídeo do Paulo Guedes, não foi? Que ele falou que já tinha botado todo mundo no bolso, e é isso mesmo, o pessoal estava aplaudindo eles, enquanto isso, 2 anos sem aumento de salário, ainda falou um palavrão no meio da reunião. E o Flávio Bolsonaro, ele diz que ele eleito, ele vai continuar o projeto do pai. E qual o projeto do pai? Vender o Brasil inteiro, entregar as riquezas do Brasil, deixar o Trump mandar e desmandar aqui no nosso país? Taxar nossos produtos? Agora, Isabel... Não sei, deve ser isso. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eles batem continência para a bandeira americana? Então, e depois eles vão lá e vestem tudo uma camiseta verde e amarelo? Eles acham... É para confundir. É para confundir. Porque eles se chamam de patriota, bota a camiseta verde e amarelo. Mas na hora de bater a continência... Patriota defende o seu país. O seu país. Patriota não foge e vai para lá como o filho dele, o outro, Eduardo Bolsonaro, que já perdeu o cargo de deputado federal, que já perdeu o cargo dele de concurso público na Polícia Federal, não é isso? Não vai para lá e foge para lá e fica lá fazendo... como é que eu perdi a palavra aqui? Mas não fica lá fazendo assim, tramando contra o país. Conspirando. Exatamente, essa palavra. Conspirando contra o Brasil. Se você é patriota, você tem que ser a favor do Brasil. Não conspirar, não. Olha, taxamos produtos em 50%. Isso é bom? Porque na hora do aperto, quem resolveu o problema do agronegócio, por exemplo, foi o Brasil, né? Foi o governo que está aí. Foi o governo que está aí. Né? Claro. Que disponibilizou milhões e milhões e milhões de reais para que as pessoas não perdessem as suas mercadorias e não deixassem o povo brasileiro desempregado. E você acha que o paizinho dele ia fazer isso? Claro que não. Agora, deixa eu só te falar uma outra coisa, amiga. Por que eles agora estão de olho no nosso Pix? Cara, tira a mão do nosso Pix, deixa o nosso Pix em paz. Porque as pessoas estão cada vez mais, Sandra, usando menos os cartões de crédito. Né? E você sabe que a maioria dessas bandeiras são todas norte-americanas. E aí, quando você usa o cartão de crédito, você paga a taxa, o comerciante paga a taxa, aquela confusão. No Pix... é o dinheiro saindo do teu bolso na hora, como se estivesse colocando a mão no bolso e dado dinheiro para a pessoa. E ali não tem taxa nenhuma. Taxa zero. Taxa zero. Você sabe que ainda tem gente que acredita que tem taxa no Pix, né? Tem gente ainda acreditando... Esses dias eu parei num posto de gasolina. Exatamente. Aqui, indo para Niterói, parei num posto de gasolina, fui pagar com o Pix, a mulher não aceitou o Pix. Não aceita Pix. Eu falei, como não aceita Pix, minha filha? Não, o Pix, você começou a falar... Gente, eu só não discuti...
Porque eu falei, ó, porque eu estava atrasada. Tô cansada, não tenho paciência. Mas cansa. Tem gente que ainda acredita. Gente, Pix não tem taxa, tá? E é uma coisa nossa, aqui do Brasil. Brasileiro, tá? Então é o seguinte, deixa eu te falar. E aí, deve ser porque o dinheiro não tá indo para lá, toda vez que você passa o cartão, fica uma porcentagem para a bandeira do cartão, seja Visa ou Credit Card. Exato, Mastercard e tal, fica uma porcentagem ali. Sim. Com o Pix, esses cartões estão perdendo dinheiro. Então, já perderam uma boa grana aqui no Brasil. Eu vi aqui na minha pesquisa. Tem? 12 bilhões entre 21 e 24. 12 bilhões é uma coisa considerável, né? Então, parece que o que eles estão querendo meter a mão no nosso Pix é para garantir que essas bandeiras continuem lucrando. Exatamente. Então, já tem uma... Já se sabe por que eles querem fazer isso. Quer dizer, uma das coisas, né? Deve ter mais coisa por trás, né, Sandra? Ele fala que o Pix ajuda o crime organizado, que o Pix ajuda a lavagem de dinheiro. Gente, é tudo mentira. É tudo rastreável, tudo né? Agora parece que a tecnologia está até melhor. Você consegue realmente fazer o rastreio desse dinheiro para a conta que vai, tudo direitinho, né? Então, assim, não é por conta do Pix que vai se aumentar a lavagem de dinheiro, né? Não é por conta disso, né? Eu acho que o que eles querem, sabe, Isabel, é que a gente não... nós, Brasil, enquanto nação, que a gente não dispute com ele tecnologias no campo financeiro, tecnologias no campo da aviação, tecnologias no campo da construção civil. Todas as vezes que a gente se sobressai, você vê o pré-sal. Quem tem pré-sal somos nós que fizemos, como que é? Eu vou falar uma palavra aqui que eu não sei a palavra técnica, mas o buraco para achar o pré-sal é de uma profundidade muito grande, né? Precisa de uma tecnologia imensa, muito avançada, né? Fizeram a Lava Jato todinha, foi para destruir toda a nossa indústria de construção civil e todo o nosso petróleo. Exatamente. Agora a gente cria o Pix, é o Pix. A Embraer com os aviões, eles criam os fantasmas, né? Eles criam os fantasmas. Eles vão criando os fantasmas. Exatamente. Entendeu? E aí a gente não pode disputar a nível internacional com a nossa tecnologia, porque aí os Estados Unidos ficam putinho e fala, não, só nós que podemos ter. Fica puto com todo mundo que ousa enfrentar, né? E que ousa ter a sua soberania. Assim como a China, por exemplo, né? Que é o calcanhar deles também. Porque a China, gente... Aí os americanos dormiram, a China era xing-ling. Os americanos acordaram, a China dominou o mundo. Dominou, né? Claro. Entendeu? Porque eles não, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, ter um presidente da República que tem como a sua plataforma de governo, amiga, entregar o nosso país é uma coisa que não cabe na minha cabeça, Isabel. Não, é muito triste, né? E ver um cara que diz que vai continuar o legado do pai, mas se você olhar, não tem legado nenhum. Né? O que foi feito? Né? Você viu esse dia? Foi você que me mandou um vídeo, o cara entrevistando assim, falou assim, fazendo aquelas entrevistas. Foi você que mandou. Fala para mim 3 grandes projetos do Flávio Bolsonaro. Aí, não, porque o Lula é um ladrão, porque não sei... Não, a pessoa não consegue responder. Não é para você falar mal do PT, você fala só 3 projetos que o Flávio Bolsonaro fez. Não, porque não sei o quê, porque a nossa bandeira, porque não sei o quê. Gente, eles não sabem, não é porque eles não sabem, porque não tem, amiga. Não, é porque não tem, né? E aí, como essa alienação é muito grande, você tá ali para quê? Eu tô ali seguindo, mas na verdade não sei nem por que eu tô seguindo. Eu tô defendendo aqui porque eu não sei por que tá defendendo. Né? Tem um outro cara muito engraçado que ele fala assim, cara, eu acho que tem que dividir o Brasil mesmo. Vamos dividir o Brasil. Vamos dividir quem é de Bolsonaro, o pessoal que é de Lula. Aí ele começa a falar todos os projetos que foram feitos pela esquerda e o que foi feito pela direita. E é muito interessante, né? Porque dividir o Brasil assim, fica pra cá quem é a favor e quem fica pra cá... Quem criou o Bolsa Família, né? Que cotas, quem criou o pé de meia e outras coisas, né? É muito interessante porque
aquilo que a gente já falou aqui, você não vê esse pessoal defendendo nenhum direito que vai beneficiar a população mais pobre. Você não vê nenhum. Agora, é triste quando você encontra os pobres defendendo esses caras. Né? Porque não tem argumento. E você vê que é uma discrepância tão grande que entre eles mesmo está tendo um racha, né? Você viu que agora o tal do Nicolas Ferreira, que é um dos deputados mais votados deles aí, tá tendo rusga lá com o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, Eduardo Bolsonaro tendo com ele. Brigaram esse final de semana. Brigaram. Aí o outro veio, né? O Flávio Bolsonaro já veio, não, temos que ser comedidos, né? Tentando... Vamos ter calma. Entendeu? O cara falou, o Nicolas riu na cara dele. Então é sobre isso, não tem a unidade. Isso aí a gente já tinha visto quando as conversas entre o Bolsonaro e aquele Malafaia foram colocadas, né? Um xingando o outro, o filho que xinga o pai que escuta o pastor falando lá do filho e não fala nada. É uma confusão generalizada, né? E ainda tem essa história da Michelle no meio, que vai ser senadora, né? Candidata a senadora, mas Brasília. Que agora, e até agora também não demonstrou nenhum apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Bom, agora, veja só, Isabel, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho o seguinte, nós já tivemos várias lutas no Brasil, várias lutas por soberania, né? A luta do petróleo é nosso, várias lutas. E continuamos ainda lutando muito para garantir a nossa soberania, inclusive a posição do governo brasileiro sobre o comando do presidente Lula enfrentou de peito aberto o tarifaço do Trump. Foi para cima, foi uma luta. Eu acredito muito que na última hora as pessoas vão botar a mão na consciência, porque eu, sinceramente, eu não vejo como a gente ficar na mão de um pedófilo como o Trump, um cara maluco, tá certo? Que não tem a menor noção das coisas. E eu acho que a gente devia fazer, sabe, amiga, um acordo, sei lá, uma reunião entre os países da América Latina e tal, para, se a ONU manda em alguma coisa, que eu acho que não manda em nada, porque se você tem uma declaração e essa declaração não é seguida... É complicado. A gente fazer alguma coisa nesse sentido, de ir atrás, porque o Brasil não quer voltar na época das colônias, o Brasil não quer voltar a ser dominado por outro país. Claro que não. Nós queremos ter nossa vida, aquilo que nós conquistamos às duras penas. A duras penas. E teve um jornalista aí que falou, até eu tive que concordar com ele, né? Nessa disputa eleitoral desse ano de 2026, foi até o Otávio Guedes que falou isso. Ele falou, olha, as pessoas que estão disputando aí, tem gente que tem história. Então ele fala, o próprio presidente Lula tem história. Todo mundo sabe que tem. O próprio Caiado, né, que falou agora que tem história. Agora, qual é a história do Flávio Bolsonaro? Ele está lá por uma questão, porque ele é o filho do Bolsonaro. Não é nenhuma. Né? Qual a história? De uma família que está na política há mais de 30 anos, não tem projetos concretos para beneficiar quem quer que seja, assim, no campo mais vulnerável da sociedade, que são pessoas pobres, que vivem nas periferias, não tem. Né? A gente só vê essas pessoas metidas em escândalos para se beneficiarem o tempo inteiro. Então é rachadinha de um lado, não é isso? O cara mesmo foi denunciado aí várias vezes. É dinheiro que a mulher recebeu, são joias, né, que eles pegam. As joias eles pegaram dos Emirados Árabes porque eles venderam a preço de banana a refinaria da Bahia. Exatamente. E aí venderam. Agora você tem que pagar, não é isso? Para fazer o translado, não é isso? Sim. Você tem que pagar. E o que o Brasil paga para fazer isso, com o dinheiro que foi arrecadado aí com essa venda aí a troco de banana, já se perdeu. Sim, claro. Claro, eles não têm apreço nenhum pelo que é nosso, Isabel. Se tivesse, ia ter uma valorização, né? Eu não sei como é que... Sinceramente, eu não sei como é que eles se intitulam patriotas. Não, na verdade, eu sei. Eles se intitulam patriotas para confundir as pessoas. Exatamente. Para confundir. Isso cria uma confusão. Agora, um governo... Né? Igual foi do Bolsonaro, que não fez investimento nenhum, pelo contrário, tirou o pouco que tinha dentro de educação, sucateou a educação pública, sucateou a parte de ciência. Aí agora vem o Flávio Bolsonaro falar bem da ciência brasileira, que tem que ter investimento. Ora bolas! Você acha que se ganhar vai fazer? Se quer seguir o legado do pai? Não vai fazer. Não vai.
sabe? É historinha para boi dormir. Tem essa coisa de antigamente, é historinha para boi dormir, sabe? É para inglês ver. Agora eu vou falar um outro ditado. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Então, se você for votar nesse cara... Vocês já caíram uma vez, né? Já caíram. Tinha um pessoal aí que, inclusive, dizia que se o Bolsonaro perdesse, ia sair do Brasil. Eu não tô vendo o povo sair do Brasil. Eu tô vendo o pessoal comemorando o recorde de venda, tá? Então, Cacau Show comemorando. E gente, um dia, 300 milhões de reais. Um dia de venda. Então, sai do Brasil. O velho da van. Comemorando também vendas recordes. Não disse que ia sair do Brasil. Cadê esse pessoal que quer sair do Brasil? Vai pra lá, pra onde está o Trump. Vai morar lá nos Estados Unidos. Pô, você acha que vai fazer falta aqui? É isso que eu vou falar isso agora. Eles não ficam falando assim pra gente, vai pra Cuba. Vai pra Cuba. Agora vamos falar, vai vocês pros Estados Unidos. Vai pros Estados Unidos. Fica pelo amor de Deus, gente. Segue lá o outro, né? O outro filho lá, o 02. O 01, 01, eu nunca sei quem é. 01 deve ser o Flávio, né? Um país que não respeita ninguém, sabe? Um país que coloca a polícia contra os imigrantes, faz aquilo que está fazendo, matando as pessoas, separando pai de criança. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu vi umas cenas, você sabe. Pelo amor de Deus, o que é isso? Tá, isso aí remete à escravidão, a escravização, onde as pessoas chegavam e eram separadas das suas famílias, dos seus filhos. Tem uma outra coisa. Aqui vem francês morar aqui, vira comediante e ganha dinheiro. Vem americano morar aqui, vira não sei o que, vem inglês morar aqui. Quem quiser vir morar aqui no Brasil pode vir, amiga. Nós não temos esse problema. E tem as pessoas, né, Sandra, que vêm realmente por uma questão humanitária. Sim, né? Dessas migrações forçadas, né? Porque está com o país em guerra, porque está tudo caindo em cima da cabeça das pessoas. Não dá nem para imaginar, porque como a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente não consegue imaginar o que é o horror da guerra. Claro. Né? Que são mães com filhos, pais passando tudo aquilo e não saber se você vai estar vivo amanhã, não saber se você tem que comer, como o pessoal na faixa de Gaza, por exemplo, né? Que é uma loucura aquilo lá. Então, assim, como também os iranianos estão passando, é muito difícil. É muito difícil. E a gente recebe todo mundo de braços abertos. E a gente não quer guerra aqui no nosso território também não, Isabel. A gente quer tranquilidade aqui para viver a nossa vida, receber quem quer morar aqui. E quem é contra isso, que vá para fora daqui, gente. Eu acho que esse cara dos Estados Unidos, esse Trump, ele realmente, ele está vencido já, né? Porque é muita loucura. Muita loucura. E o que tem de verdade para apurar contra ele, ninguém apura, né? Que esse caso aí do Epstein, né? e dessa participação dele, né, em pedofilia, e muito complicado, né? E um homem desse governa uma nação e faz tudo o que está fazendo, né? Um lugar que tem populações e lugares extremamente pobres nos Estados Unidos, porque acho que há vendas que as pessoas imaginam que os Estados Unidos sejam um paraíso, e que não é. Sabe? Acho que as pessoas devem achar que lá não tem favela, que lá não tem pobre, que lá não tem gente na rua. Nossa, lá tem sabe? Fome, que as pessoas acham que só vê aquele glamour dosEstados Unidos, que é um país gente, um povo também extremamente miserável em algumas partes. Um povo que elege também um pedófilo para ser presidente da República. Pelo amor de Deus. Amiga, mas tem tudo, olha, vou te falar, as pessoas gostam muito de falar mal do Brasil, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas eu tô te falando uma coisa, a gente precisa reconhecer que que nós somos o nosso país é um lugar muito bom para se viver. Eu acho que a gente tem que lutar, Sandra, para a gente manter esse lugar bom para se viver, sem guerra, sem intervenções desnecessárias de outros países, né? Então, assim, é um ano decisivo, que é um ano eleitoral, um ano de eleição, para a gente saber, mais uma vez, aquele nosso mantra, saber quem a gente vai colocar dentro de um Congresso Nacional, dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados, quem vai ser o nosso presidente, né? Então, vamos colocar na balança aí quem faz, quem não faz, quem faz pela população mais pobre, né? Com quem essas pessoas estão também tendo os lucros que estão tendo, tá? Quando a coisa aperta, quem é
que vai salvar com dinheiro, com empréstimos, com juros baixos, sabe? É o Estado que faz isso. E isso é o papel do Estado, sabe? É papel do Estado também contribuir para o fortalecimento da nossa economia, fazer negociações fora para que os nossos produtos alcancem outros mercados. Claro. E é isso que está sendo feito. Investir mais na nossa tecnologia. Investir na nossa tecnologia, investir em educação, ciência, investir em programas sociais que vão deixar as crianças dentro da escola. Você sabe que teve uma redução significativa de adolescentes que estão conseguindo ficar na escola por conta do programa Pé de Meia? Sei. Pois é. Eu vi essa matéria. Sim, isso é um avanço, porque as pessoas, às vezes, por conta de ter que trabalhar, elas saem da escola mais cedo, deixam de concluir os estudos, o ensino médio, por exemplo. Então, assim, um incentivo? Isso é papel do Estado. Sabe? Exatamente. Isso não é esmola que as pessoas estão dando, que o Estado está dando. Não, isso aí é uma coisa para fortalecer, para que as pessoas continuem nas escolas. Redistribuição de renda, isso também se chama. Exatamente. Redistribuição de renda. Porque é isso que o que eles querem é concentrar toda a renda na mão de meia dúzia e o resto tudo tem que passar fome. Não, é redistribuição de renda e de riqueza. Exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha amiga. Mudando de assunto, eu vou te falar uma coisa. Você sabe, Isabel, que a gente precisa conhecer nossos direitos mesmo. Enquanto nação, sabe, amiga? A gente precisa saber reconhecer quais são os nossos direitos e defender nossa soberania. Realmente, isso daí faz a gente deixar de ser, sei lá, ignorante no sentido de ignorar, sabe? A gente precisa conhecer mais os nossos direitos para correr atrás das nossas, como diz um amigo meu, correr atrás dos nossos prejuízos e não deixar qualquer um nos enganar, sabia? Exatamente, Sandra. E não são só os países e as nações que têm que aprender. A gente, enquanto indivíduo, também tem que aprender dos nossos direitos, né? E não sei se você sabe que hoje as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços dentro da economia brasileira. Sabia disso? Eu sei, Isabel, os números não mentem. Eu estava vendo esses dias a quantidade de mulheres hoje, assim, em todos os níveis da economia, sabe? Grandes empresárias, grandes CEOs, pequenas, médias, em todos os níveis da economia, a presença da mulher brasileira hoje está muito forte, cara. Muito Exatamente, forte. Porque as mulheres, elas acabam chefiando a casa, né? E aí elas estão investindo pesado nisso. E você sabe quem é o parceiro incansável das mulheres que querem empreender? Você me fazer uma pergunta dessa, claro que eu sei, Isabel. Não acredito que você vai me perguntar. Essa daí eu vou tirar 10 dessa pergunta aí. Vou responder certinho. É claro que é o Sebrae, Isabel. Inclusive, o Sebrae, gente, deixa eu contar para vocês. Dentro do portal do Sebrae, tem um espaço dedicado exclusivamente para as mulheres que querem empreender. Entendeu? Em todos os... Como é que chama? Agora você vai tirar 10 nessa pergunta? Como é que chama esse espaço? Vamos ver se você vai tirar 10. Sebrae Delas. Muito bem. Que é um espaço dedicado para as mulheres. Então, é um lugar ali que o Sebrae, ele apoia, ele fortalece as mulheres que estão investindo em todas as fases. Que estão investindo, que querem investir, que querem alcançar voos maiores. O Sebrae está ali juntinho, oferecendo todo apoio. Quer começar? Lá tem. Quer expandir? Lá tem. Quer crescer pro lado A? Quer crescer pro lado B? Lá tem informações. É muito simples. O que tem que fazer? Mais informações, você só entra lá no site do Sebrae. www.sebrae.com.br/Sebrae Delas. Nossa! Eu te perguntei, você me perguntou, nós acertamos. Tiramos 10. Tiramos 10. Cara, eu vou te falar uma coisa. Nós temos que chamar o nosso quadro. Para não esquecer. Vamos. O que é hoje? Vamos lá ver. Vamos lá, para não esquecer. Júlio, chama a nossa vinhetinha aí para não esquecer. Um pouco para vocês sobre, né?
a reação do mercado, a decisão de Luiz Inácio Lula da Silva de hoje, logo após a posse, assinar um despacho, gente, determinando a revogação dos atos que dão seguimento às privatizações de 8 estatais, né? Essa notícia está no nosso site, olha aí, ó. Lula tira do programa de privatizações os Correios, a Petrobras, a área de pré-sal petróleo, Dataprev, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Ainda tira a Nuclep, que é uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, que produz equipamentos pesados, e o Serpro, que é a base de processamento de dados de todo o governo do país inteiro. Para você entender o que é o Serpro e se ele fosse privatizado, você manda. E é no Serpro que se processa o seu imposto de renda. Tipo, basicamente, tudo que é de todo brasileiro está lá. E havia um plano de privatizar. A justificativa da decisão é a necessidade de análise rigorosa dos impactos dessas privatizações sobre o serviço público ou sobre o mercado onde essas empresas estão inseridas. As ações da Petrobras, como o NACA mostrou, chegaram a cair mais de 6%. Bom, legal aí que a gente viu, né? E é bom porque as pessoas esquecem, mas esse quadro aqui foi feito justamente para vocês não esquecerem, né? Isso aí foi feito no primeiro dia que o governo assumiu e que foram retiradas essas 8 estatais que seriam privatizadas de acordo com o governo Bolsonaro. Então, assim, um absurdo atrás do outro. Se a gente já tem problema, né, que os nossos dados ficam espalhados por aí, você imagina um Serpro, que é toda uma cadeia que tem todas as... Nossas informações de declaração de imposto de renda estão lá, Isabel. Tudo de imposto de renda ia cair na mão de empresas privadas. Não, privadas e de capital estrangeiro. Sim. E se a gente tivesse a certeza que privatizar os serviços ficariam melhores, mas a gente já tem bastante experiência para saber que não é assim que funciona, né? Nós aqui em Maricá sabemos muito bem privatizar a energia, né? Quero saber que fazer uma pesquisa aqui em Maricá, quem é que vai aprovar a Enel? Não só a energia, a água também. A água também. E a gente tem vários problemas. Vários problemas. Aqui a questão de energia aqui em Maricá é um desastre. É um desastre. E São Paulo também tem a Enel. É outro desastre. Não, é horrível. Vou listar aqui para você. Correios. Queria privatizar. Petrobras e setores do pré-sal. Queria privatizar. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Isabel, eu vou falar sobre a Conab uma coisinha. A Conab é aonde guardam os grãos, onde guardam de abastecimento. Sim. Quando o governo, muitas vezes, compra arroz, compra feijão, compra milho, compra muita coisa e deixa abastecido. Porque quando falta, através do que o governo comprou, reabastece regula o mercado e o preço não estoura. A Conab tem um papel muito estratégico para o Brasil, para os brasileiros. Queriam vender. Serpro, você já falou do Serpro. É o local onde está a informação de todos os brasileiros e brasileiras, está todo lá. Tudo detalhado. Queria vender. A Nuclep que faz, que é ligado ao Ministério das Minas e Energias, queria vender. A Dataprev também, que é a da Previdência Social. Imagina. Também com vários dados, né? Extremamente importante. E a Empresa Brasileira de Comunicação, que é a EBC. Então, você vê todas as coisas ligadas à comunicação, Serpro, EBC, Dataprev, Correios, tudo que era ligado a ter informação, as informações todas cadastradas, botar na mão de empresas estrangeiras. E a gente tem que lembrar, Sandra, que quando o governo Bolsonaro fez isso, ele fez a preço de banana várias coisas. Não, sim, nós acabamos de falar da refinaria da Bahia. Agora, aí o Lula assume e impede a privatização dessas empresas, tá certo? E faz o quê? Fala não, nananina não. Brasil é soberano, o Brasil precisa ter as suas empresas e garantir as suas informações dos seus cidadãos. É isso. Isso aí é bom a gente falar, porque como já tem quase 4 anos, a pessoa pode esquecer. A pessoa pode esquecer. Mas aqui nesse quadro foi feito para você não esquecer. Aquela história que brasileiro não tem memória, nunca mais vai ter, porque aqui no Simples Assim tem. Tem memória sim, tá? Tem memória, né? Nós não vamos deixar esse ano, gente. Vamos fazer do Google nosso amigo. Pesquisa lá, né, amiga? Vamos lá. Vamos pesquisar. Vamos brindar. Chegamos ao final do nosso programa. Júlio, foi tudo bom? Nosso programa foi tudo ótimo? Não aconteceu nada demais? Saúde, beijo pro pessoal de casa.
né, olha... que está aí, ó, prestigiando Simples Assim, curtindo, comentando, compartilhando. Contamos com vocês. E nada de perder a sua memória, hein? Nada de perder a sua memória.